Fala, meus amigos e amigas corintianos, um excelente sábado para vocês, um bom final de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que está 100% focado para o derby deste domingo. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação do Timão para esse jogo às 18h30, lembrando, deste domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários de quanto será essa partida e vamos aí ao vídeo. Souza nesta temporada, 41 jogos, sem sofrer gol, 19, 46%. Gols sofridos, 38, uma média de 0,93, aproveitamento de defesas, 72,3%, 8 pênaltis contra, defendido, 3, 37,5%. Quem chega aqui neste Sport Center é a Lili Nascimento, com o Hugo Souza. E aí ela vai fazer as honras da casa. Fala, Lili, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda ao Sport Center, assim como o Hugo Souza. Fala, Marcela, um beijo pra você. Me deu uma confusãozinha de horário aqui, ouvindo a sua voz. Boa tarde, eu estou aqui. E aos amigos do estúdio também, ao Fã de Esportes. Estou em frente ao CT Joaquim Grava, né? A gente vai falar aí sobre essa entrevista do goleiro Hugo Souza. Antes, só para falar pro Fã de Esportes, né? O Corinthians está iniciando a preparação para o jogo de domingo contra o Palmeiras, mais um derby lá na Neoquímica Arena. Então, assim, o Dorival tem alguns desfalques para essa partida, tá? A gente já sabe de alguns. O Carrilho, ele ainda não volta. O Martínez e o Yuri Alberto, o Corinthians divulgou que eles estão em transição física, então ainda não estarão à disposição do treinador, principalmente o Yuri Alberto ainda não estará à disposição para este clássico. Tem desfalques também nas laterais, né? O Matheus Bidu cumpre suspensão. O Mateuzinho sentiu, né, uma não lesão, mas ele sentiu dores, um desconforto no jogo diante do Atlético Paranaense, então ele também não deve estar à disposição do treinador. Pro lugar do Matheus Bidu, Anrileri deve ser o substituto imediato. Pro lugar do Mateuzinho, aí ele pode improvisar o zagueiro Félix Torres como lateral direito. Também o Charles, né, que já foi improvisado quando jogou sob o comando do técnico Ramon Dias. Então são os desfalques aí que o Dorival precisa lidar no momento que o Corinthians ainda não pode contratar. Memphis retornando, deve ganhar mais minutos, né? Memphis agora convocado, e o Garro também já ganhando mais minutos em campo, sai um pouco antes no jogo da Copa do Brasil e deve ter mais minutos aí, ou talvez o jogo total diante do Palmeiras. O Hugo Souza, que falou com a ESPN hoje, ele gosta muito de jogar um clássico contra o Palmeiras, né? Toda vez que joga um derby, depois na entrevista ele fala que é diferente, né? Que é guerra. Inclusive, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente perguntou, né, da preparação para esse jogo. Ele falou, um clássico contra o Palmeiras é sempre guerra. Então vamos ouvir o que ele falou durante a entrevista, não só sobre o derby, mas também sobre a convocação para essa data FIFA. Vamos ouvir. É importante, eu cheguei a conversar com alguns amigos, eu falei, cara, mais importante do que ter ido na primeira vai ser ir na segunda e conseguir manter uma sequência talvez, mas isso tudo é fruto de trabalho. Eu não posso deixar de trabalhar em nenhum momento, porque foi meu trabalho que me levou até lá, que está me levando até lá, então eu preciso manter. E quanto mais é dado, mais é cobrado, então o nível de cobrança ele aumenta também. Mas eu me preparei minha vida toda para isso. Eu estou vivendo meu sonho e quero alcançar outros objetivos e outros sonhos. Então eu vou trabalhar muito para que isso possa se tornar realidade. Se Deus quiser, ano que vem eu possa estar lá. O derby é sempre diferente, né? É um jogo que muda o humor de todo mundo, né? Que mexe com as nossas emoções durante toda a semana de preparação. E a gente sabe muito bem como encarar esse jogo. Como a gente falou, é diferente de todos os jogos, diferente de todos os outros. E a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer dentro de campo e principalmente fora dele para se preparar para um jogo de tamanha importância, que define muita coisa para a gente, né? É um jogo que dá confiança para a gente, vencendo a gente consegue afirmar todo esse momento, esse bom momento que a gente vem tendo nos últimos 2 jogos aí, para que a gente possa dar continuidade no trabalho e continuar evoluindo. Dizem que o clássico é um campeonato à parte. A gente vê pela entrevista do Hugo Souza que ele também encara assim, né? Depois da eliminação aí do Corinthians, que eliminou, na verdade, o Palmeiras pela Copa do Brasil, será o reencontro das duas equipes, mesmo com esses desfalques aí importantes pro lado do técnico Dorival Júnior. O Corinthians quer entrar em campo, tentar garantir um resultado, porque se a gente olhar para a tabela, apesar da vitória diante do Vasco ter aliviado um pouco, né? O Corinthians está a 6 pontos da zona de
rebaixamento, mas se for olhar tecnicamente ali, os times que estão embaixo têm menos jogos que o Corinthians, então é preciso pontuar. O único time que tem a mesma quantidade de jogos é o Vitória. Então, vamos aguardar aí a preparação do Corinthians, mais um treino neste sábado, e aí sim o torcedor vai esperar ansiosamente para o derby de domingo. Marcela Rafael. Tá certo, Lili. Obrigada, então, aí por todas as informações, pela entrevista. Hugo Souza falando sobre o momento dele, né, no Corinthians. Mas é impressionante que o momento do Hugo Souza é sempre bom no Corinthians. Desde que ele voltou, desde que ele chegou no Corinthians, é sempre bom. E é um Corinthians que tem momentos muito bons com goleiros desde a saída do Cássio. Algo que parecia ser muito difícil de substituição, mas que, por sorte, não foi. Hugo Souza sempre fazendo muita diferença, inclusive tem muita confiança do torcedor e dos jogadores que ali estão também, né, Marcos? E assim, é o tipo de posição que tem que assustar o atacante. Se o atacante acha que ele é maior no sentido mental que o goleiro, é um problema para o goleiro. E aí, assim, são vários atacantes, né? O Ibra, por exemplo. O Ibrahimovic, ele sempre se achou superior a qualquer goleiro. E ele se dava muito bem no 1 contra 1. Porque ele ia mentalmente superior ao goleiro. O Hugo Souza tem essa questão, assim, de ele sabe a grandeza dele. E aí eu não estou falando de estatura, né? Poderia até falar, né? Do Ibra e do Hugo poderia falar. Não estou falando de estatura. Estou falando de um goleiro que se impõe. E que obriga o atacante eu preciso fazer algo diferente porque eu tô vendo o que esse cara tá fazendo há algum tempo. E aí, Marcela, já não dá para falar de momento com ele, né? Porque você mesmo destacou, ele sempre foi muito regular. Então a gente tira o momento e fala, é estável. É um goleiro estável no Corinthians. Podemos falar de seleção brasileira, né? Convocado. Estando na seleção brasileira é algo que deixa ainda maior, mas o Hugo Souza faz muita diferença no Corinthians. Quantas vezes escutamos os torcedores do Corinthians falar, vai em Copa do Brasil, por exemplo, contra o Palmeiras, não, vai para os pênaltis e aí a gente tem o Hugo Souza. Escutamos sempre essa frase. Vai para os pênaltis e temos o Hugo Souza. Sem dúvida nenhuma. E, assim, isso a gente não pode tirar da conta, né, Marcela Marra, que ele chega em um momento em que o Corinthians o Corinthians perdeu o passado, o presente e o futuro da posição, né, depois do que aconteceu com o Cássio e com o Carlos Miguel. Então, chega o Hugo com essa responsabilidade, uma responsabilidade enorme. E eu costumo falar que goleiro de times que a defesa não é tão confiável é um goleiro que precisa ser muito confiável, porque se toma 60 chutes por jogo. Se você não pegar nenhuma bola, é 60-0 para outro time. Então, o Hugo vem mostrando isso. E boa parte dos jogos que a gente vê o Corinthians vencer por 1-0, 2-1, é muito porque o Hugo aparece. Então, desde sempre, até mesmo com jogadores que nem sempre foram confiáveis, o caso do Félix Torres, a gente está falando de derby, né? Por que não lembrar do pênalti que ele faz na final do Campeonato Paulista? E o Hugo tá ali para limpar a barra. Então, é um goleiro que vive um momento, né? Na verdade, já vem nessa fase que a gente já pode falar de uma fase extensa, que é espetacular, e além de tudo é esse cara que me parece, pelo menos é a sensação que eu tenho daqui de fora, é um cara muito querido por todo mundo do grupo, é um cara muito respeitado lá dentro por tudo que ele passou na carreira. Isso a gente já fala da saída do Flamengo, etc, essa recuperação da carreira, e agora acho que ele está colhendo os frutos dessa grande carreira, dessa grande pessoa que ele é. É verdade. Júlio Latifi, quem nos acompanha de primeira, o corintiano mais soberbo diria que no momento de crise, né, chama o Palmeiras, né, por tudo que aconteceu nesta temporada entre Corinthians e Palmeiras. Só o mais soberbo, né? O mais soberbo. Em relação ao time, a notícia boa é o Mateuzinho, né? O Corinthians divulgou que só foi uma sobrecarga no músculo, não teve lesão detectada. O Mateuzinho, é claro que vai ficar esse mistério, né? Se ele vai estar à disposição ou não para o derby deste domingo, mas é bom lembrar que o Corinthians também não tem substituto, né? O Félix Torres tá super pressionado, né? O PVC falou de mão na cabeça do caso do Aderlan. Imagina no caso do Félix Torres, então, quando falam que o Félix Torres vai substituir o Mateuzinho na lateral direita. Informação que eu recebi é que o Dorival já estudava, caso não tenha o Mateuzinho para essa partida, até colocar o Kaká, jogar com 3 zagueiros, enfim, fazer uma outra formação. Tem a questão do Charles também, que já foi utilizado já há alguns minutos
na lateral direita, e já repensando essa questão de utilizar o Félix Torres, já que é uma situação um pouco delicada. Mas aumentou as chances, né, do Mateuzinho estar em campo, né? Repito, é o único lateral de ofício que o Corinthians tem hoje no elenco, já que o Fagner foi emprestado para o Cruzeiro. É sempre bom lembrar, com o Corinthians pagando 500 mil por mês. E o Léo Maná foi emprestado para o Criciúma, mas existe aí a chance, né, do Mateuzinho estar em campo. Tá aí o Félix Torres, né, para desespero da Fiel, né? Enfim, é um jogador que realmente tem sofrido muito com hater, né? Mas a chance do Mateuzinho jogar é real. Esse é o provável time do Corinthians que está na tela, viu, Luísa? Hugo Souza colocaria aí o Mateuzinho. Se o Mateuzinho não jogar, colocaria até o Kaká, né? Claro que o Félix Torres sempre vai ser essa sombra no setor. O André Ramalho, né, que joga aí pelo lado direito, o Gustavo Henrique do lado esquerdo da zaga, o Anchileri na lateral esquerda, porque o Matheus Bidu, está suspenso, então ele não joga essa partida. No meio-campo, Ranieri, Michael e Breno Bidon, né, junto com o Garro ali atrás dos dois atacantes, Memphis Depay e Guinegão, cheio de paixão, minha querida Luísa. Ele tá cheio de paixão. Tá que tá, 3 jogos como titular, 3 gols. Então, você me trouxe uma notícia que até surpreendente, viu, Samir? Essa possibilidade do Mateuzinho jogar, porque na minha cabeça, com essa questão das dores e o que a gente estava acompanhando, é que ele estaria fora dessa partida. Então, essa é uma ótima notícia para o torcedor corintiano, porque realmente, Félix Torres ali não passa muita confiança, nem do ponto de vista ofensivo e menos ainda do ponto de vista defensivo, né? O torcedor já sente uns calafrios ali quando vê o Félix Torres na lateral direita. Na zaga também, na lateral ainda mais porque tá improvisado. Júlio, Júlio o Palmeiras, tá dando risada ali, eu não sei do que se é de uma preocupação grande, o que é? Não, eu tô dando risada porque quando o PVC falou, eu pensei exatamente a mesma coisa que o Samir. Ele fez assim, o Vanderlan, eu falei, nossa, imagina se fosse o Félix Torres. Foi a primeira imagem que me veio na cabeça. E é um jogador realmente que... nossa, eu não sei em que situação que dá para ele entrar no time do Corinthians, porque hoje o torcedor do Corinthians olha o Félix Torres no time e sai correndo, né? É um desespero. A ponto de o Dorival pensar em 3 zagueiros, coisa que ele nunca quis sequer testar, por exemplo, na seleção brasileira, onde ele tinha bons zagueiros para testar, e eu conversei algumas vezes com o Dorival e com o Lucas, com o filho dele, sobre isso, e eles não gostam do sistema, eles não gostam de jogar com 3 zagueiros. E de alguma forma, no jogo contra o Atlético Paranaense, isso aconteceu pro Corinthians no jogo do meio de semana, quando o Mateuzinho sai. Quando o Mateuzinho sai, não. Quem é que saiu machucado, o PVC? Em algum momento no segundo tempo ali, o Dorival... Mateuzinho mesmo. Mateuzinho saiu. Sim, mas ele já estava com 3 zagueiros na hora que o Mateuzinho faz a jogada do gol. Uma opção tática, né? Para colocar 3 zagueiros, para liberar os alas. Exato, exatamente. Tirou o Charles, colocou o Kaká, tanto que o Mateuzinho vai participar da jogada do gol, lá recebendo o passe do Vitinho. Para liberar o Mateuzinho e também o Bidu do outro lado, para ter mais força ali pelos lados. Exatamente. E ele nunca gostou disso, nunca gostou. O Dorival nunca gostou desse sistema, eu fiquei surpreso. Agora, com a opção Félix Torres, talvez ele jogue com quantos zagueiros precisa jogar, né? Muda o sistema, faz de cabeça para baixo, faz qualquer coisa para não botar o Félix Torres. Aliás, foi num Corinthians e Palmeiras, no Paulistão, né? No final do Paulistão, que o Félix Torres faz a falta em que deveria ser expulso, não é expulso, e 1 minuto depois ele consegue ser expulso, né? Na final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras. Minha produção, eu preciso ir pro break? Me conte aqui. Eu preciso ir pro break. Ô, Latifi, eu sei que você tem horário aí na academia de futebol, né? Como é que é o esquema? Você só pode ficar até as 3, é isso? Não, Luísa, a gente pode ficar até ser expulso, né? Quando me mandarem embora aqui, eu vou pra gente falar um pouco do Palmeiras, né? Desse time, que a gente tem algumas coisas para pontuar ainda. Ótimo, então fique aí. Pede pra galera, os seguranças aí na academia segurarem um pouquinho. Chamada Flaco Lopes. Tem a nova modalidade. Rodrigues ainda... Colocado para a seleção argentina, vai jogar. Uma vez que o Corinthians teve 2 vitórias consecutivas. No período do... É verdade. O Guinegão está em grande fase e pode ser a primeira vez que eles venham começar juntos como titulares, né? O Memphis entrou no segundo tempo, jogou com o Guinegão, né? Treinou, inclusive, antes da partida
contra o Atlético Paranaense. O Dorival já havia testado nos treinamentos o Guinegão e o Memphis Depay. O Kaique não fez um grande primeiro tempo, né? Não foi tão bem o Kaique na partida contra o Atlético Paranaense. O Memphis, claro, melhorando a cada dia, né? Fisicamente, acredito que o Memphis possa, sim, iniciar essa partida como titular e formar a dupla de ataque com o Guinegão. E o Roberto não volta ainda, então fica mais evidente aí que o ataque vai ter Memphis e o Guinegão que marcou, né, 3 gols nos últimos 3 jogos, e o Memphis recuperado. É o ataque do Corinthians com o Rodrigo Garro na armação, os 3 volantes, lembrando que o Corinthians não tem o Carrídio, não tem o José Martínez, o Ranieri, que não jogou contra o Atlético Paranaense porque estava suspenso no Campeonato Brasileiro, está liberado, joga tranquilamente, e o desfalque na lateral esquerda do Biduzinho. E eu acredito que o Mateuzinho, né, começa essa partida e joga esse derby também. Esse é o time do Corinthians para enfrentar o Palmeiras, e o Guinegão de contrato renovado, viu? O Corinthians não divulgou ainda, né? Aliás, eu publiquei na minha coluna ontem, né? É uma informação que ainda ninguém confirmou no sentido do contrato já está renovado, mas já está até o fim de 2029, já recebeu um aumento salarial, já dobraram o salário do Guinegão, e esse salário vai aumentar a cada ano, né? No período do contrato, e vai aumentar também em relação à participação de jogos, gols. Então tem alguns gatilhos no contrato do Guinegão, mas o Corinthians fez questão de renovar para evitar aquele problema lá do Cauê Furquim / Bahia, né? Por isso que o Corinthians correu para renovar com o Guinegão, que tinha já o seu contrato até o fim de 2027, e agora vai ser até o fim de 2029. Não sei se o Corinthians divulga hoje ainda ou na semana que vem, mas eu tenho informação que já está tudo acertado. Está de contrato renovado o Guinegão, de salário dobrado, Luísa. Não é o único jogador da base, né? Tem outros jogadores da base sendo procurados para renovar contrato, e é uma das coisas que eu citei ontem, que está mudando um pouco o astral no Corinthians. Uma mudança de astral pode levar às vitórias e não o contrário. As vitórias levam à mudança de astral. O que está acontecendo é que você percebe desde o jogo contra o Bahia. Então, se você pegar as datas ajudam muito a entender esse problema, que não está solucionado. É só uma pista de solução, tá, Samir? Dia 21 de maio foi a última vez que o Corinthians teve 2 vitórias consecutivas, né? Santos e Novo Horizontino, 21 de maio. 26 de maio, o Augusto Melo caiu, foi deposto. Faltava a deposição definitiva, mas ele foi afastado do cargo. O Corinthians teve a eleição na segunda-feira passada, 25 de agosto. O Osmar Stabile foi confirmado como novo presidente. No dia 27, 2 dias depois, o Corinthians tem 2 vitórias seguidas de novo. E por quê? O que tem? Isso é uma coincidência, mas nesse período das últimas 3 semanas, com a percepção de que o Osmar Stabile seria efetivado como presidente, o Corinthians renovou o contrato do Yuri Alberto, o Corinthians efetivou o Vaguinho Soldado e deixou claro que não vai sair, pelo menos nesse momento. O Corinthians chamou os jogadores da base e disse, não vamos fazer o Ferquim de novo, vamos resolver a situação de vocês. Então foi se tomando algumas decisões que no vestiário caem como, agora a gente tem com quem conversar. Estabilidade. Agora a gente tem com quem conversar. Deu estabilidade, sabe, Ju? Agora a gente tem com quem conversar. Se a gente tiver um problema, porque chegou um momento ali, no meio da crise institucional do Corinthians, que foi o que o Dorival Júnior disse depois do jogo contra o Vasco, chega um momento em que a crise entra no CT, por quê? Porque quando o jogador fala, tem um problema aqui, vou falar com quem? Não tem com quem falar. Uhum. E agora tem com quem falar. Não é que está resolvido o problema. Nem o Transferban resolveu ainda. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Palmeiras, que é o próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a tabela atualizada, como podemos ver. O Palmeiras é o vice-líder do campeonato, está a 4 pontos do Flamengo, só que com um jogo a menos, né? 19 jogos disputados, somou 42 pontos. A equipe do Palmeiras vem muito bem no campeonato. Já o Corinthians, 11º, 21 jogos disputados, 25 pontos. Mas de uma coisa a gente sabe, e viu em jogos recentes, a equipe do Corinthians sabe se comportar em um derby. Os jogadores entenderam o tamanho que é esse clássico. Ou seja, é importante uma vitória também para se afastar ali daqueles times lá de baixo do campeonato,
e almejar coisas melhores na competição e dar aquela atrapalhada no Palmeiras que está disputando o título brasileiro. Estou trazendo um corte aqui das últimas 5 partidas do Palmeiras e aí está misturado tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa Libertadores. Desses 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Esse empate foi contra a equipe do Universitário, onde eles já haviam vencido fora de casa pelo placar de 4-0. E aí dentro da sua casa acabaram empatando 0-0. Ou seja, a equipe do Palmeiras vem numa sequência muito positiva e vai vir com tudo, com certeza, para tentar vencer o Timão na Neoquímica Arena. E aí só depende do Corinthians entrar com aquele espírito que com certeza vai conseguir ganhar e manter um bom resultado no retrospecto recente contra o Palmeiras. Estou trazendo um recorte aqui agora das últimas 5 partidas entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vem no retrospecto excelente em relação ao Palmeiras, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota do Corinthians foi no Campeonato Brasileiro desta temporada, que foi no primeiro turno, né, pelo placar de 2-0 em jogo disputado lá na Arena Barueri. Mas na Copa do Brasil, que são os 2 jogos mais recentes, foram 2 jogos e 2 vitórias. Enfim, jogo importantíssimo para o Corinthians vencer, melhorar sua classificação no Campeonato Brasileiro e principalmente atrapalhar o seu maior rival na disputa pelo título. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre o jogo e até o próximo vídeo. Valeu!